Bem, sou Gabriel Amaral e esse vídeo aqui a gente vai repercutir as principais declarações do Diniz na coletiva, mas não só botar pra você assistir, né? Às vezes eu faço isso e falo, ó, veja aí as principais e tal. Acho que ontem teve algumas declarações importantes e pra gente não ficar aqui só lendo, ou melhor, assistindo a coletiva toda, eu vou salpicar alguns pontos aqui lendo e vou botar uma das respostas aí pra você assistir. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva, seja membro pra dar uma moral pra gente aqui também. E faça download também do aplicativo OneFootball. O link para você fazer o download está aqui embaixo na descrição. Só apertar nele e ir lá na sua loja, né, de aplicativos e fazer o download, beleza? Vamos lá, tá? A gente começa, eu vou ler aqui algumas respostas. Isso porque o Diniz... O primeiro ponto que todo mundo quer saber é: por que Calegari bateu... Sacanagem. Por que o Léo Fernandes bateu o pênalti? Isso foi o que mais chamou a atenção. Teve declaração sobre isso do Paulo Henrique Ganso e teve declaração sobre isso do Fernando Diniz. Perdão, do Paulo Henrique Ganso não, do Germancano e do Fernando Diniz. O Germancano falou o seguinte, tá? Na zona mista. Primeiro bate o Ganso, depois o Arias e eu sou o terceiro. Eu estava com confiança para chutar, mas aconteceu. Continuamos focados. Feliz pelo meu gol e meus companheiros que deixam tudo dentro de campo. Isso foi a fala dele lá na saída de campo. Não foi na zona mista ainda, foi na saída de campo. Na coletiva, ou seja, o Cano estabeleceu aquela ordem antiga já, que era Ganso, Arias e ele. E aí, enfim, então foi um problema que deu. O Diniz, na coletiva, falou o seguinte: o Léo Fernandes está nessa hierarquia. Acabou de chegar, mas está na hierarquia. É um dos que melhor bate na bola dos que eu já treinei. Batia bem lá no México, no Toluca. Não é um estranho que pegou a bola e quis bater. Aí isso daqui eu acho que ele tá falando do Calegari. O Calegari realmente... eu vou ter que concordar com o Diniz, né? A diferença entre o Léo Fernandes pegar a bola pra bater e o Calegari pegar a bola pra bater é muito grande, né? É o que mais treina a bola parada no time, apesar de ter chegado agora. É um especialista em bola parada. Pênalti, falta, escanteio. Não bateu pra fazer graça. Assim, eu não sei se aí ele tá cutucando o Calegari ainda ou tá só reforçando de que não é um estranho, né? Falei pra bater Arias ou ele. Ele estava dentro da hierarquia. A ordem era pra bater ele ou Arias, quem estivesse se sentindo melhor. Quando erra, quem tem que bater, não tem problema nenhum. Eu não vi, mas pelo menos duas pessoas, né, o Gustavo Garcia do GE e o pessoal da Web Rádio Fluminense, que estavam em locais separados do Maracanã, viram, e conversando com eles falaram que viram o John Arias correndo até o Fernando Diniz, ainda na hora do pênalti, e voltando pra lá, e aí meio que a conversa seria, ó, ele quer bater. O Léo Fernandes quer bater, pode, ou seja, né, fez o que era pra ter feito lá atrás com o Calegari. E aí o John Arias provavelmente ouviu ou bate você ou bate ele, e aí o John Arias, né, deixou ali pro Léo Fernandes bater. Não sei se foi errado do Arias desse ponto também, porque novamente a gente não tá falando do Fábio querendo bater pênalti do nada, né? A gente tá falando do Léo Fernandes. Outra coisa que o Diniz falou também na coletiva foi sobre o Marlon. O Marlon foi um jogador que saiu no intervalo lesionado ou não lesionado. Segundo o Diniz, ele falando sobre o Marlon, ele falou o quê? O Marlon estava há muito tempo sem jogar, sentiu um incômodo na coxa e por isso que saiu no intervalo. Não é lesão, nada grave. Falta de ritmo e adaptação ao novo jeito, e uma adaptação ao novo jeito de treinar. Ele tem um perfil muito positivo, jogador de nível alto, que o Fluminense fez um esforço muito grande para trazer e tem tudo para brilhar. Foi essa a declaração do Fernando Diniz sobre o Marlon. Ou seja, vai demorar, já tá dada a carta, eu venho falando há um tempo, né? Que o Diniz vai ter uma dificuldade muito grande para resolver, não internamente o Diniz consegue resolver, mas resolver para fora quem é o titular da zaga. Porque Marlon é classe A, veio com status de titular. Nino é zagueiro de seleção brasileira. Você não coloca num banco zagueiro de seleção brasileira. Felipe Melo. Felipe Melo vai pro banco? Ele não tem contrato pro ano que vem. Mas enfim,
Felipe Melo também não é tão fácil de se colocar no banco. O Fernando Diniz tem uma confiança extrema nele. Ou seja, por enquanto, provavelmente vai se resolver da seguinte maneira. Tem os 3 disponíveis, então o Marlon ainda tá tendo ritmo de jogo, ainda tá ganhando ritmo de jogo. Não tem os 3 disponíveis, tem só quem tá disponível é o Felipe. O Felipe Melo tá com o 3º cartão amarelo. Joga Nino e Marlon. O Nino tá numa sequência de jogos. Poupa o Nino, joga. Sempre tem um motivo pra ter um de fora. Vamos ver. Ontem o Felipe Melo não foi nem relacionado pro jogo. Já ia ser poupado e era aniversário da esposa dele. Não sei se isso teve alguma coisa a ver, né? Com o fato dele não ser. Porque ele foi o único dos poupados que não foi relacionado. Enfim, mas hoje todos viajam normalmente lá para a Argentina. Sobre Marcelo, o treinador falou que foi estratégia, o Diniz falou na coletiva que foi estratégia. Enfim, estratégia poupar, né, alguns jogadores. Ele citou o caso do Lima, que joga praticamente todas as partidas. Falou que o Keno teve uma lesão recente, vinha numa sequência e saiu com cãibra contra o Coritiba, então preferiram dar uma preservada nele no primeiro tempo. O Ganso, a fala dele do Ganso é interessante, tá? Quando podemos usar essa estratégia, vamos usar. É mais ou menos isso que ele fala, eu não lembro literal, mas é mais ou menos isso. Ou seja, dá a entender que o Ganso precisa ser poupado sempre que possível. E o Marcelo, ele fala que tinha estratégia de começar jogando, mas teve uma carga de treino forte essa semana. Ele, em algum momento, acusou um pouco de desconforto e ele achou melhor isso. O Marcelo se colocou à disposição para jogar. O Marcelo ia entrar se o Fluminense não faz o gol, assim como o John Kennedy também iria entrar, né? Mas o Diniz fala que não quis assumir o risco com o Marcelo hoje e acabar acontecendo alguma coisa de lesão. Enfim, tá aí dito o Diniz. A declaração mais polêmica do Diniz tem uma explicação tática também, que eu acho que eu posso abordar isso na segunda-feira, mas a fala mais importante do Diniz foi sobre arbitragem. O Diniz acha que não deveria expulsar o Dodô. E aí existe, antes da gente falar sobre a questão do Dodô especificamente, porque existe dois comentários do Diniz sobre a arbitragem, e é esses que eu vou botar aqui para poder rolar. Vamos lá, vamos ouvir o Fernando Diniz. E o Léo pediu para bater, eles têm liberdade para escolher isso em campo, já é pré-determinado. E só essa pergunta do Vitor Lessa a gente já falou. A segunda pergunta dele que é importante. Uma visão sua em relação à arbitragem, porque teve um lance que chamou muita atenção, foi a não expulsão do Dodô naquele lance em cima do Johnny Gonzalez, saiu distribuindo vários cartões. Eu acho que a arbitragem ela foi muito confusa, deu muito cartão pro nosso time sem necessidade, não soube conduzir. Nesse sentido, disciplinarmente, eu acho que não foi uma arbitragem ruim. E no primeiro tempo o Santos caiu várias vezes, teve demora para confirmar o pênalti no VAR, ele deu só 4 minutos. No segundo tempo teve muito menos parada, porque a gente fez o gol e a gente não fica fazendo cera, ele deu 7 minutos. É isso que eu reclamo sempre, de critério de arbitragem quanto acréscimo. Eles beneficiam quase sempre o time que faz cera. Hoje, para beneficiar para o jogo correr, tudo bem, a gente fez o gol, o Santos tinha que ser punido pelo tanto de cera que ele fez, tinha que terminar o jogo antes. E não teve motivo para ele dar 7, muito menos motivo para ele dar 7 minutos no segundo tempo que no primeiro. Essa fala do Diniz eu realmente não entendi, assim, a lógica do Diniz. Quer dizer, eu entendi a lógica dele, eu não entendi, né? Basicamente ele diz que o juiz tinha que dar menos acréscimo. Ele acha que o juiz tinha que dar menos acréscimo, ponto. Mas ele acha que o juiz tinha que dar menos acréscimo porque o Santos fez a cera enquanto estava empatando. Isso não faz o menor sentido, né? O juiz está ali para ser legalista nesse ponto do acréscimo, né? Mas ele acha que errou muito e tal. Só que nesse momento ele não dá opinião sobre o Dodô. Em relação à cobrança de pênalti... Aí ele vai para o assunto cobrança de pênalti, ele não fala sobre o Dodô. Ele é perguntado de novo sobre isso. Em relação ao lance... Comentou aí sobre o Dodô. Infelizmente, no lance pro VAR, fica um lance muito feio. E o Samuel, por exemplo, no Campeonato Carioca, foi expulso por muito menos. O Rodinei, naquele jogo lá atrás, que a gente lembra aí, acho que o Campeonato Brasileiro de 2020 foi também expulso num lance parecido. Não vejo intenção nenhuma do Dodô. Eu se eu sou árbitro, eu não expulsaria. Não tem intenção, é mínima. Machucou para si. Nem foi imprudência nada. O Johnny foi mais rápido.
É um lance talvez assim para amarelo e tal. Se eu sou árbitro, eu não expulsaria, como não expulsaria jamais o Samuel Xavier, nem sonho. O Samuel Xavier desses lances, o Samuel foi o mais inocente de todos, o Ayrton Lucas. Tanto é que o Johnny saiu machucado por conta da lesão. Mas o lance em si, quando vai mostrar no VAR, e que eu estava perto do lance. Então parece, quando vai de câmera muito lenta, parece que o cara vai quase com a intenção, com muita imprudência, para poder machucar. Eu não vi dessa forma, tá? Eu isento, não teve maldade. Quando não tem intenção e maldade, eu não acho que tem que ter expulsão. Por mais que seja o lance fique feio, eu não vi intenção nenhuma do Dodô em entrar ou assumindo um risco que poderia machucar. Eu achei que ele foi atrasado e acabou fazendo uma falta muito feia. Essa é a opinião do Fernando Diniz. Essa é a opinião do Fernando Diniz sobre a expulsão. Eu confesso que depois, vendo em casa, eu percebi que de fato o Dodô ele escorrega. Ele não vai para poder dar no tornozelo do Johnny Gonzalez. É uma entrada muito feia, mas isso não acontece propositalmente. Eu acho que o Diniz não se tocou nessa hora aí que ele tinha cartão amarelo já. E aí, para poder reclamar do árbitro de campo, olha, ele nem deu falta, porque o árbitro de campo não dá falta, e não dá nenhum cartão amarelo. Talvez, nesse caso aí, o Diniz esteja certo de isentar o VAR. Isentar o VAR. Revendo com calma o lance em casa, eu fui dar uma olhada e falei, realmente o vermelho direto, porque ele bota o pé em cima da bola, o pé dele escorrega e vai no Johnny Gonzalez para cartão vermelho, talvez fosse demais. Mas amarelo e falta era certeza. E o VAR não poderia se meter. Talvez uma solução, não sei se vocês pensam, é assimilar o protocolo do VAR para que, em lances onde um jogador já tenha cartão amarelo, seja possível o VAR chamar o árbitro para ver cartão amarelo também. Ou seja, não para ver o cartão amarelo em qualquer lance, mas para ver para a expulsão. Não sei. Deixa o like aqui embaixo. Tô em live no canal 20 com Fio agora. Vem, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.